Está no ar a Hora do Trabalhador, o programa diário da USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, vocês, ouvintes do programa A Hora do Trabalhador. Hoje é quinta-feira, dia 20 de abril, quinta-feira, dia da construção civil, aqui no programa A Hora do Trabalhador. Está aqui ao meu lado o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Cerâmicas, da Construção Civil e do Mobiliário de Limeira e de toda a região, e presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil de todo o estado de São Paulo, Ademar Rangel. Ademar Rangel bateu um papo aqui, né, Rangel, sobre o novo golpe, um golpe de Estado, um golpe do governo Temer, um golpe na democracia realizado na noite de ontem, que foi a aplicação do regime de urgência no projeto da reforma trabalhista. A gente tinha falado sobre isso aqui no programa de ontem, porque houve uma tentativa do governo de colocar urgência nesse projeto. O governo fracassou. O que ele fez? Votou de novo. E isso, regimentalmente, é possível, é legal, vamos dizer assim, mas completamente imoral. Boa tarde, Rangel. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes. Lamentável, né, André, o que vem acontecendo no Congresso Nacional nesses últimos 60 dias, eu diria. E com certeza vai piorar cada vez mais, né? Infelizmente, o governo está percebendo que o povo está se mobilizando, os trabalhadores, as entidades sindicais, federações, centrais sindicais, sindicatos, estão se mobilizando, estão chamando a massa trabalhadora para um grande manifesto, uma grande greve geral, que será no dia 28, e em seguida no dia 1º de maio também. E aí o que o governo fez? Ele tentou a primeira vez, tomou uma buchada, né? Não conseguiu a aprovação. E aí o presidente da Câmara pegou e no dia seguinte fizeram o dever de casa lá, né? Manipulou os deputados, aquela coisa toda. E no dia seguinte ele coloca a matéria de novo e aí consegue a aprovação. E aí o que vai acontecer é o seguinte, André. Com certeza deverá ser levado ao plenário da Câmara antes do dia 28. Essa é a ideia. É fazer com que eles apreciem essa questão antes do dia 28, porque se esperar o dia 28, com certeza ele não vai conseguir aprovar esse projeto. Então, previsão que vai para o plenário dia 26, quarta-feira que vem. Pois é, então. E aí, tudo indica que daqui até lá ele consiga aí comprar os deputados, oferecer cargo, fazer aquele jogo que ele está bem apto a fazer, né? Sim. E aí, infelizmente, o trabalhador vai sofrer, e todos, né, independente de qual categoria seja, mas vai sofrer e vai sofrer muito, porque tudo aquilo que demorou anos e anos, tudo aquilo que fez com que muitos fosse para a cadeia, alguns deu sangue, enfim, para conseguir, né, para sair da escravidão, né, e ter o mínimo de direito possível, aí agora isso vai tudo por água abaixo. Então, infelizmente, é isso que nós estamos percebendo, e esse governo, ele já declarou
que ele não tem medo de colocar essa situação, até porque ele é transitório, né? Ele já entrou lá de uma forma que eu sempre digo que ele caiu de paraquedas, né? Sim. Ele é um governo ilegítimo e ele tem um compromisso com os grandes empresários desse país e ele prometeu também a cúpula do PSDB e alguns outros partidos que ele não seria candidato em 18 e que ele ia fazer as reformas e depois entregar e sair fora, né? Mas a gente sabe o porquê que ele está fazendo isso. Agora, a única coisa que eu peço e que eu venho falando e conscientizando, principalmente a nossa categoria, é que assim, os trabalhadores precisam acordar, sabe? Aquele negócio de que não lembra nem quem votou na última eleição, isso precisa acabar. O trabalhador precisa estar acompanhando, precisa estar politizado, precisa saber o que cada um daqueles que ele votou está fazendo, seja vereador, seja prefeito, seja deputado estadual, seja federal, seja senador. A pessoa tem que saber em quem está votando e acompanhar e ver o que essa pessoa está fazendo. Se ele está respondendo às expectativas ou não. E aí eu vejo que só assim a gente consegue fazer com que esses políticos acordem. Porque não é possível que você coloque uma pessoa para te representar e no fim essa pessoa vai lá e vai acabar de te ferrar, né? De maneira geral é isso que vem acontecendo. A gente percebe que esse Congresso lá, com raríssima exceção, você tira realmente algumas pessoas que é sério e que está lá para fazer um trabalho e está lá para representar e representar bem a população. Mas a grande maioria está lá para defender interesse próprio. E não é possível que isso continue assim. E isso só vai mudar a hora que o povo acordar. A hora que o povo saber realmente em quem ele está votando. Aí pode ser que mude. Caso contrário, nós vamos retroagir e vai ser muito dolorido, principalmente para os mais fracos, né? Para os trabalhadores. A gente vê aí essa questão quando a gente fala da reforma da Previdência, poxa, como que pode um governador, ou um ex-presidente da República, ou um senador, ou um deputado acumular aí 3, 4, 5 aposentadoria, ou pensão, ou sei lá o quê, que é tanta coisa que esse povo acumula e é tanto dinheiro que eles tiram nas costas dos trabalhadores. E aí, quando a gente fica aqui brigando, se rastejando para garantir uma miséria, porque a grande maioria dos trabalhadores aposenta ganhando aí no máximo 2 salários mínimos. Né? Isso é uma vergonha. E aí você pega, eu já tive a oportunidade de falar aqui, o custo desses deputados e senadores, o custo de cada um desses caras aí é muito alto e o que eles recebem, isso, assim, vamos falar, na parte por dentro, né? Porque depois tem aquele por fora, para não falar que a parte do roubo, né? Então, para ser bonzinho aqui, nós não vamos falar que eles roubam, não. Vamos falar que é aquilo que eles fazem lá, escondido, né? Mas a parte que é a parte por dentro, que aparece com tanta coisa na parte de salário, na parte de passagem aérea, é na parte de moradia, é na parte de convênio médico, é na parte disso, é na parte daquilo. Quando você soma tudo isso, os nossos deputados e os nossos senadores são os mais caros do mundo inteiro.
país muito mais desenvolvido, muito mais rico do que o nosso, gasta tipo metade ou até menos da metade com um deputado e com um senador. E nós aqui temos que bancar essa corja toda e aí eles ainda vêm e pisam na cabeça do trabalhador. Isso é imperdoável. Ô, Rangel, estou aqui no site Congresso em Foco, na verdade da UOL, esse site, mostrando a votação de todo mundo na noite de ontem. E tá aqui, votação do deputado Miguel Lombardi de Limeira, favorável à terceirização. É uma coisa que ele já vinha fazendo, ele se terceirização. A reforma trabalhista, ao regime, na terceirização ele já tinha votado e agora favorável. ele votou de novo. Agora ele votou favorável ao regime de urgência para tramitação da reforma trabalhista, que ele obviamente vai votar a favor também, né? Com certeza. Ele estava falando... Diga. Assim, eu vejo o seguinte, o Miguel, que por sinal é amigo meu, tenho um carinho especial por ele, mas assim, eu fico assim, indignado dele tomar essa atitude, até porque ele está votando uma coisa que é muito prejudicial aos trabalhadores. E aí, André, eu fico pensando o seguinte, ele entrou pela primeira vez, né, no primeiro mandato dele, e ele poderia, e ele vinha fazendo e vem fazendo algumas coisas muito importantes para a cidade. Mas assim, quem mantém o político lá é o voto, é as pessoas que colocam ele lá. E ele deveria pensar nisso. Então, eu penso aqui comigo que ele vai ser deputado de um mandato só. Se depender de Limeira, tudo bem que os votos que ele teve aqui na cidade de Limeira não deu para eleger ele, mas ele poderia triplicar esses votos se ele realmente defendesse a bandeira de ajudar o trabalhador. E pelo que eu vejo, vai ser deputado de um mandato só. Tomando essas atitudes aí, não dá, porque aqui em Limeira ele vai ficar marcado, não tenha dúvida disso. Ou ele tem que ter uma explicação muito boa para isso, e isso é difícil de explicar, né? Ou ele não vai conseguir se reeleger, se depender dos votos de Limeira. E eu acredito que não só Limeira, aonde for voto do trabalhador, e se for aqui na região, eu falando pela minha categoria, eu tenho 7 cidades aqui na região, tá? E essas 7 cidades, está sendo informado aqui, todos os trabalhadores da construção civil, da cerâmica e do mobiliário, está sendo esclarecido essa questão das reformas, seja a trabalhista, seja a da Previdência, seja qualquer reforma que venha para tirar direito, está sendo orientado os trabalhadores e está sendo divulgado quem são os deputados que estão apunhalando o trabalhador. Na nossa categoria, nós estamos, inclusive, eu estou aqui, ó, esse jornal aqui está sendo distribuído, tá? Certo. Chamando o pessoal para a greve na sexta-feira, dia 28. Sim. Né? E aqui está falando das reformas, está orientando os trabalhadores daquilo que eles vão perder, tá? E tem, inclusive, um outro jornal aí que está envolvendo todos os sindicatos, né? Que são todos os sindicatos que estão na mesma discussão, todos os sindicatos aqui de Limeira estão na mesma discussão e defendendo o direito dos trabalhadores, aonde nesse outro jornal, que nós fazemos parte também, estamos no mesmo caminho, né? Defendendo a mesma coisa. Lá tem até foto do Miguel
e chamando Telefônico, ele, inclusive. isso, e chamando ele de traidor dos trabalhadores. Exatamente. Então você imagina que dificilmente um trabalhador vai votar nele, e principalmente se ele continuar com essas atitudes. Então, infelizmente, eu não gostaria de estar falando isso aqui, até porque o Miguel é meu amigo, mas não dá para misturar as coisas. Não dá para misturar as coisas. Ele está prejudicando e muito os trabalhadores com essa atitude. Agora, o que eu sei, André, é que as coisas, elas vêm lá de cima, né? Eu entendo que ele está votando assim, às vezes até contra a vontade dele. Sim. Ele está votando porque o partido obriga. Agora, se é eu no lugar dele, com certeza, o partido poderia até me expulsar de lá. Mas que eu não tomaria uma atitude dessa, eu não tomaria. Do PR, 32 deputados votaram a favor do regime de urgência. Matéria aqui do Estadão de hoje. Temer enquadra siglas infiéis para aprovar reformas. Como a gente tem falado, a gente falou ontem, ontem foi tentada no plenário, por parte do governo, essa votação da urgência dentro da comissão especial, né, da reforma trabalhista, e houveram 257, na verdade 230 votos. Anteontem, né? Foram 230 votos, isso na terça-feira. Ontem, quarta-feira, foram 30 a mais. Na verdade, 30 não, foram 57 votos a mais. Deixa eu me organizar aqui, ó. Terça-feira, 230 votos. Ontem, 287 votos. Após a entrada em cena do Temer, distribuindo cargos e fazendo pressões para todo mundo. Os alvos principais dele estavam no PSB, no PRB e no PPS. E a gente elogiou aqui, Rangel, um deputado, na verdade um deputado palhaço, que se elegeu fazendo palhaçadas e é um cara que chamou atenção na campanha, que é o Tiririca, né? Por fazer uma campanha ridícula. E a gente até elogiou, porque ele tinha votado contra o regime de urgência especial. Só para esclarecer, a gente é contra o regime de urgência especial para esse projeto, porque a gente quer debater mais e levá-lo a conhecimento do trabalhador. E o Tiririca, que votou na terça contra a urgência, ontem votou a favor da urgência. Foram 24 deputados que mudaram de opinião após um puxãozinho de orelha do Temer. Tremeram diante da pressão do Temer. É brincadeira, né? Tem com isso certeza, ainda. com certeza, André. O Temer chama os líderes dos partidos, ou até mesmo o presidente de cada partido, e faz uma pressão, e aí o partido vai para cima de cada deputado, e aí força a barra, e é isso que faz com que os caras mudem o voto. Sim. Então, é lamentável um negócio desse. E assim, o Tiririca, que foi elogiado, sim, e que por sinal foi o cara que arrastou o Miguel Lombardi, sim, porque com aquela palhaçada toda, e o povo votou e votou em massa, inclusive aqui em Limeira teve gente que votou nele, e não foi poucos, sim, né? Pessoal despolitizado, alienado, né? Exatamente. Tiririca, eu tô dizendo. E aí ele acabou que, com a votação dele, acabou ajudando o Miguel também, né? Foram 3 deputados do PR, só para completar, que mudaram de posição de um dia para o outro. Então, e é lamentável isso. Então, a gente fica... eu, praticamente, o que eu estou percebendo aí, André, é que dificilmente, olha, seria um milagre a gente conseguir reverter essa situação, até porque tudo indica que isso vai ser aprovado, e acho até que aquilo que aconteceu na Câmara, com a evasão que teve lá
no começo da semana aí, com policiais, que invadiu, quebrou e tal. Eu só vejo uma maneira. O povo tem que sair, tem que ir para a rua mesmo e tem que cobrar, porque senão, fazendo as cobranças já, o pessoal está fazendo descer goela abaixo, imagina se você ficar quieto. Então, tem que gritar, tem que sair, tem que parar, tem que fazer esses caras entender que eles estão lá através do voto. E é o povo que tem a força de colocar e a força de tirar também de lá, se for o caso. Então, é por isso que a gente vem batendo, vem falando e vem pedindo, não só para os trabalhadores, mas até mesmo para a família, né? Que a esposa, que o filho, que o pai, a mãe, seja o irmão, quem tiver aposentado, quem ainda não está aposentado, quem está empregado, quem está desempregado, tem que sair à rua, tem que fazer esses caras entender que na hora de vir bater na costa e pedir voto, eles vêm. Sim. Então, enquanto o povo não tiver essa consciência, a gente não vai conseguir fazer as coisas melhorar e aí eles vão fazendo o que eles bem entendem. Não justifica, na minha opinião, por enquanto, a gente colocar o nome desses deputados que votaram a favor da urgência no nosso site para os nossos companheiros saberem quem são esses caras. Até porque pode ter algum pirado lá que votou pela urgência e é contra Exatamente. a reforma trabalhista. Exatamente. Porém, quando houver a votação, provavelmente na quarta, Rangel, a gente vai colocar o nomezinho de todos. Não tenha eles, dúvida, não tenha dúvida. Todos aqueles que votar a favor, quando a matéria vir para o plenário, aí nós vamos divulgar, com certeza, nós vamos divulgar e todos precisam saber. Eu, da minha parte, André, como presidente da federação, eu quero, inclusive, fazer um encaminhamento. Eu vou estar em São Paulo semana que vem. Vou estar fazendo um encaminhamento, vou chamar todas as federações da nossa categoria, né? Porque todas as federações do Brasil inteiro, de todos os estados, e vou chamar a nossa confederação em Brasília, para que cada um no seu estado toma uma deliberação de procurar os seus deputados e ficar atento para ver quais são aqueles que vão votar a favor. E aí, pegar os sindicatos na base e fazer uma campanha ferrenha para que nenhum desses caras volte para o Congresso na próxima eleição. Sim. Nós vamos encaminhar isso. Nós vamos encaminhar isso a nível de federação, cada uma no seu estado, envolver todos os sindicatos e fazer uma campanha ferrenha. Todos esses que votar contra os trabalhadores, eles não devem ser reeleitos. Assim, é a única maneira que nós temos de dar o troco para esses que vão nos apunhalar pelas costas. Esse sábado aqui, dia 22, depois de amanhã, Rangel falou aqui, e eu vou reforçar para você que está aí em casa, nos ouvindo, vai rolar um pedágio na Praça Toledo Barros, nós vamos distribuir o material, Rangel acho que vai levar o seu material lá, Sim. E nós vamos distribuir aquele jornal que foi falado aqui, que o grupo Unidos por... o grupo de sindicatos, que está unido contra as reformas trabalhista e previdenciária e a terceirização, vai levar o jornal produzido. Produzimos 30 mil exemplares desse jornal, explicando lá todos os tópicos das reformas trabalhistas, previdenciárias, danos da terceirização. Vamos distribuir esse material na Praça Toledo Barros a partir das 9 horas da manhã. Vamos estender faixas nos semáforos e vamos conversar com o povo, conscientizar a população. O programa Hora do Trabalhador de sábado é especial. Nós vamos ter aqui a Eunice Lopes, presidente do Sindicato dos Servidores de Limeira, mostrando a pluralidade
ela que não faz parte da União Sindical, mas mostrando a pluralidade dessa movimentação. A Eunice Lopes vai estar aqui, falar sobre ela, que também, a entidade dela e toda a categoria dos servidores que é contra a reforma trabalhista, a previdenciária e a terceirização. Vamos ter aqui o Benedito Honório Barbosa, ele que é presidente da União Sindical, presidente do Sindicato dos Rodoviários. O Arthur Bueno Júnior, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Alimentação de Limeira. E vamos trazer, Rangel, isso que eu acho muito importante, o padre Diego Michelotto. Padre Diego Michelotto. Por que um padre? Né? Atenção, você que está ouvindo aí, pô, papo de sindicato, não aguento mais. Esse assunto vai afetar você, seus filhos e seus netos. E a Igreja Católica se envolveu nessa questão. A CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, emitiu uma posição contra a reforma da Previdência. O medo de criar uma legião de mendigos nesse país. As pessoas não vão ter emprego, não vão conseguir se aposentar, vão virar mendigos no futuro. A Igreja preocupada com o povo de Deus. E aqui o padre Diego Michelotto vai estar com a gente aqui no sábado, conversando. Atenção, você que é católico. Nós vamos tentar trazer lideranças evangélicas também depois. É importante que as lideranças religiosas, de modo geral, elas falem com o trabalhador, Rangel, para explicar que essas reformas vão afetar a vida das pessoas. Não é assunto de sindicato, não. É assunto de todo mundo. É aquilo que eu falei, André. Não é, às vezes a gente pensa sindicato, só o trabalhador. Não, eu tenho que falar, não é só o trabalhador. Tem que envolver todo mundo, tem que envolver as crianças, os adolescentes, quem está desempregado, quem está trabalhando, a dona de casa, aquele que já está aposentado. Isso é uma questão que envolve todo mundo. Até porque todos aqueles que têm o que está habilitado para votar, na hora de votar é obrigado, aqui no Brasil é obrigado, né? Senão paga até multa se não for. Sim. Então, tem que envolver todo mundo, E aí é uma discussão que vem para a igreja também. Tem que conscientizar o povo de que vai ser lá na frente uma calamidade, sabe? As pessoas não vão conseguir aposentar mais. E aí vai sobreviver do quê? Tá? Então, é por isso que a igreja está envolvida sim. E eu volto a repetir, saia todo mundo para a rua. E vou chamar a atenção, inclusive, dos trabalhadores de maneira geral. Tá? Eu acho que em algum momento da vida, o trabalhador perde um dia de trabalho por coisa tão boba, tá? E eu acho que, eu tenho certeza que todos deveriam fazer isso na sexta-feira, independente se o seu sindicato vai aparecer lá na porta da empresa ou não, mas não vá trabalhar, fica em casa, vem para a rua, vem para a praça, tá? Que perca esse dia, tá? Esse dia, lá na frente, ele vai ser recuperado e de uma forma 1000 vezes melhor do que você ir trabalhar na sexta-feira e depois perder todos esses direitos que você tem hoje garantido e aqueles que virão depois, o seu filho, o seu neto, não vai ter, tá? Então é por isso que vale a pena perder um dia e mostrar para esse governo que a população está unida e merece respeito. Pedágio nesse sábado, na Praça Toledo Barros, para preparar o movimento de paralisação no dia aí, na outra sexta-feira da semana que vem. E dia 28 de abril, temos concentração às 8 da manhã na frente da Prefeitura e vamos descendo para a Praça Toledo Barros às 9 horas da manhã. Todo mundo parado em prol de
um país melhor para os nossos filhos e netos. Um abraço para o Maurício, da Associação dos Aposentados que serão duramente afetados por algumas medidas da reforma da Previdência também. E o programa vai ficando por aqui, acabou o nosso tempo. A gente volta amanhã. Amanhã a gente vai trazer aqui o presidente do Sindicato dos Vigilantes. Obrigado pela presença, Rangel. Grande abraço a todos. Então, até amanhã. A partir das 5 é feriado, mas a gente tá aqui a partir das 5:30 da tarde. Tchau, gente.